Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteira. Bom, sextou e é claro que vai ter vlog aqui da rotina de produção aqui da minha cozinha, tá bom? Então é isso aí, hoje eu estou com produção de 3 bolos, tá? Porém, eu vou fazer 4, eu já explico para vocês o porquê. Então, 2 deles vão ser na forma 25 por 17 por 10 de altura. Um na massa branca e o outro na massa de chocolate. Porém, amanhã, no sábado, eu já teria que fazer mais um na forma 25 por 17 na massa de chocolate. Então, já para aproveitar batedeira, tempo e principalmente o forno, eu já vou estar fazendo a massa de amanhã hoje, tá bom? Porque aí, o que que eu faço? Eu faço a minha massa grande, né, de 12 ovos, porém, como eu vou fazer de chocolate, vou dividir entre 2 formas que são altas, eu vou estar preparando ela com 14 ovos. E aí, eu já faço essa remessa das 2 massas 25 por 17 por 10 de altura de chocolate. Já asso hoje, tá? A massa que eu iria assar apenas amanhã. Eu já asso ela hoje, aproveitando aí o barulho da batedeira, o gás, né? Então, já aproveito de uma vez só. E a outra vai ser na massa branca, tá? Então, enquanto a batedeira planetária bate a minha massa de chocolate para distribuir nas 2 formas 25, eu bato na batedeira de mão a massa branca, que vai ser também na forma 25 por 17, e eu consigo assar as 3 ao mesmo tempo aqui no meu forno a gás. Demora um pouquinho mais, mas pelo menos já remato essa etapa aí. O outro bolo que vai sair amanhã é um bolinho de 1,5 kg quadradinho na forma 15 por 15, porém ela está com um bolinho prensado na geladeira, que vai sair só lá pelas 4 horas da tarde, ou seja, eu vou confeitar ele lá pelas 3h30 mais ou menos. Então é só a partir daí que essa minha forminha ela vai estar liberada para eu estar fazendo essa massa. Então eu vou preparar ela só à tardezinha. Eu deixo o recheio pronto, porém a massa eu vou fazer só à tarde. Então eu vou pegar para estar fazendo essas 3 na forma 25 por 17. Até o momento eu tenho 3 bolinhos que sairão amanhã no sábado, e até o momento eu também tenho um único bolo que sairá no domingo. Pode ser que me apareça mais encomenda, né? Ou pode ser que não, até porque também é o 5º dia útil. Eu nem sei se já é agora. Acho que ainda não, né, gente? Só na próxima semana. Então, acho que vai ficar tranquilo. Talvez eu não faça a pronta entrega para domingo, porque domingo eu prometi para maluco, vou levar lá no parquinho. A gente tá passando por uma situação bem difícil do lado de cá, né? E isso tem interferido muito na Maluzinha, nos sentimentos dela, né? Por ser criança, não ter um entendimento devido da situação que está ocorrendo por aqui, gente, que não tá sendo fácil, mas eu creio que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Então, para dar uma distraída nela, para dar uma leveza, né, em meio a tudo isso que está ocorrendo aqui, e aí a gente vai levar ela para passear no domingo. Então, eu tenho um único bolo no domingo que vai sair no período das 9 da manhã, e domingo também é eleição também, né, gente? Então, vou, voto, faço a minha parte, de manhã bem cedinho, antes de eu sair daqui, eu já deixo esse bolo já confeitado, bonitinho, certinho. Daí a moça vindo retirar, eu fico com o domingo livre, se não me aparecer nada, mas se aparecer também, eu vou pedir para a pessoa te retirar no máximo até o meio-dia, né? Porque eu quero ter esse tempo livre para levar ela para passear um pouquinho, respirar novos ares. Ela adora parquinho, então eu quero tirar o dia e fazer um piquenique, que ela tá falando de fazer piquenique também, né? Então, quero tirar a tarde do domingo toda para ela, tá bom, gente? Então é isso aí. Vou virar, vou mostrar para vocês que eu vou estar preparando hoje por aqui, tá? Então, bora trabalhar. Deus abençoe o nosso final de semana. Bom, gente, então bora lá. Já estou ali com as minhas formas todas forradinhas, tá? Essas duas aqui eu forrei apenas com papel toalha, porque acabou meu papel manteiga com essa medida, tem que comprar pra cortar mais. Eu não quis cortar os que eu tenho já cortadinho lá não, pra colocar aqui, que eu já deixo nas medidas das assadeiras maiores, tá? Então é isso aí. A massa branca eu vou assar aqui, ó, tá bom? Não tá com papel manteiga, e as massas de chocolate eu asso aqui, tá? Então, tem que guardar mais latinhas. Essa daqui, gente, depois que eu cozinho elas, eu guardo no armário mesmo, tá? Como ela não foi aberta, ela está lacradinha, então eu guardo ela lá no meu armário mesmo. Eu não ponho mais na geladeira, não. Deixo no armário. Cozinho e coloco no armário. Eu cozinho 4 de uma vez por 40 minutinhos. Essa aqui é a lata da Itambé, tá? 40 minutinhos, cozinho, depois que esfria, eu guardo ela lá no meu armário. Apareceu uma encomenda, é só abrir. Então, gente, para minha massa branca, que vai ser essa aqui, ó, na forma 25 por 17, eu vou estar utilizando aqui 5 ovos, 300 ml de leite, eu mornei porque tava muito gelado, tá? E aqui eu já peneirei 3 xícaras de farinha de trigo, tem 1 colher de fermento em pó, tá? Aqui no bowl da batedeira eu tenho 2 xícaras de açúcar. Então, esse aqui é o meu preparo para minha massa branca na forma 25 por 17 por 10 de altura. E não vai óleo e não vai manteiga, tá bom? Nas minhas massas brancas, tá? Então, é isso aí. Aí, já para preparar essas duas aqui, ó,
Como eu vou ter que dividir, dando um total aqui de 6 quilos, né? Porque cada forma dessa aqui eu faço 3 quilos. Rende de 30 a 35 fatias, dependendo de quem corta, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, já tenho aqui, separei aqui os 14 ovos, tá? Como ela é alta, eu quero que ela dê um volume bom pra preencher as duas certinho aí, pra não ficar nem muito baixo, mas também nem muito alto, tá? Então, eu tenho aqui 14 ovos, já coloquei aqui na minha leiteira pra mornar, porque tava muito gelado, 3 xícaras de água, tá bom? Tem uma leve mornadinha, aquele morninho pra beber. E adicionei aqui na minha água 8 colheres de sopa de óleo, tá? Aqui a farinha, eu estou utilizando 6 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de chocolate em pó e 2 colheres de fermento em pó, porque é uma massa bem grandona. E aqui no bowl da minha batedeira eu já coloquei 4 xícaras de açúcar. Aqui eu utilizo o açúcar cristal, tá bom? Pode ser o refinado também. Eu utilizo o cristal aqui, gente, porque ele sai mais em conta financeiramente pra mim. Mas dá certo do mesmo jeitinho. A diferença é que o cristal, ele acaba demorando um pouco mais, né, pra chegar no ponto que a gente quer, tá bom? Mas ele chega normal também, tá bom, gente? Né? Tem essa não de que açúcar cristal não dá pra fazer bolo normal, dá pra fazer bolo normal. Vocês que acompanham aqui, vocês veem o resultado das minhas massas, não é verdade? E, como de costume, vou peneirar minha massa, tá, gente? Ah, Lisandro, você peneira a massa? Sim. Como é uma quantidade muito grande, gente, mesmo estando tudo peneiradinho, bonitinho, ele acaba ficando umas pelotinhas de farinha crua. E na massa de chocolate acaba destacando muito mais, né? Porque a massa é pretinha e fica aquela bolinha de farinha branca lá no meio da minha massa e eu não gosto, tá? Então, eu pego um bacião, depois que eu faço que eu bato aqui tudo certinho, bonitinho, e aí eu peneiro a minha massa, e aí sim depois eu distribuo elas nas minhas formas. Não interfere no ar da massa, não interfere no crescimento da massa, acho que vale sempre a pena ressaltar isso aqui, tá bom? Então, vocês acompanham aí, eu sempre tô mostrando pra vocês o resultado depois de assado, o resultado cortado por dentro, dá super certo, tá bom, gente? Então, aqui no bowl da minha batedeira, eu vou adicionar aqui as minhas 14 unidades de ovos. Vou deixar bater. Gente, bota aqui e esquece, tá? Não vai ficar tirar antes pra não ficar... Porque tem gente que fala assim, nossa, mas é muito ovo, não fica com cheiro de ovo? Não, não fica com cheiro de ovo. O segredo, na minha opinião, o segredo tá aqui. Tem que bater muito bem. Essa parte aqui é essencial, tá, gente? Tem que bater, bater mesmo. Faz barulho mesmo, tá bom? Então, é isso aí. Bateu, dobrou de volume, ficou aquele creme brancão que a gente gosta, né? Aquele creme bonito, parece até um sorvete, né? Aí, eu diminuo a velocidade da minha batedeira, eu volto ela aqui na velocidade 1 e sem parar de bater, eu venho adicionando a minha água com óleo, tá bom? Vou adicionando bem devagarzinho. Se eu ver que vai transbordar por conta da quantidade, eu paro de adicionar aqui na batedeira e termino essa etapa lá no meu bacião, tá? Não tem problema. Eu adiciono a minha água aqui até quando eu ver que dê. Se eu ver que vai transbordar, eu paro de adicionar aqui e adiciono no meu bacião. E aí, eu dou continuidade com a ajuda do fouet para misturar os secos, tá bom? E aí sim, peneiro e coloco nas minhas formas. Leva o meu forno a gás a 180 graus. E demora em torno aí, como vai ser às 3, vai demorar em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Sim, demora bastante mesmo, tá bom? Então, é isso aí, gente. Vou bater essa massa, colocar pra sair. Já já eu mostro pra vocês um pouco da etapa dos recheios, tá bom? Prontinho, gente. Massas prontas, ó. E agora eu vou levar pra assar e, é claro, depois eu mostro o resultado delas assada pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu vou dar início aqui agora à etapa dos recheios, tá bom? Então, o bolo na massa branca, ele vai ser recheio de ninho, uma camada de ninho com bombom e uma camada de brigadeiro. A outra massa de chocolate vai ser as 2 camadas de ninho com morango, tá bom? Inclusive, o morango aqui na minha cidade está por R$ 5,99 a bandejinha, ou seja, deu uma boa baixada, deu uma despencada no preço, né? Graças a Deus. Então, eu vou estar preparando aqui a medida de 4, né? 4 medidas, essa aqui é a quantidade máxima que a minha panela, ela comporta. Essa minha panela aqui é aquela de 28 centímetros, tá bom? De diâmetros. Então, é isso, ó. Então, eu utilizo aqui 4 leite condensados, 5 cremes de leite, uma xícara bem generosa de leite em pó, e você usa o leite em pó da sua preferência, tá? Aqui eu utilizo o leite em pó da Piracanjuba vermelho, tá? E aí, eu vou estar colocando 4 colheres rasas de manteiga sem sal, tá? Eu gosto de utilizar sempre sem sal. Então, eu vou colocar aqui meu leite condensado aqui na minha panela. E aqui no leite condensado eu vou diluir meu leite em pó. E aí, só depois eu venho e misturo meu creme de leite e adiciono minhas 4 colheres de
manteiga, tá? E aí eu vou levar pra mexer, eu sempre mexo na minha panela mexedora na velocidade 2, tá bom? E no fogo alto mesmo, comum, eu não coloco nem médio e nem baixo, eu coloco sempre pra mexer no fogo alto mesmo, que é aquela boca maior do fogão, tá? Se for na boca menor também é no fogo alto também, tá? E aí, como eu sei que tá no ponto bom aqui meu recheio, quando eu começo a ver, gente, o fundo da minha panela através das duas pás da minha brigadeirinha, tá? Então, tem duas pás raspadoras, tá bom? Então, quando eu começo a ver o fundo da minha panela através dessa e através dessa, essa aqui é a primeira que a gente vê, então eu sei que já está chegando no ponto que eu preciso, então eu desligo. E aí eu deixo ela mexendo mais um pouquinho, só para parar aquela borbulha que ela tá. E aí eu desligo e já coloco o meu recheio em uma vasilha, tá bom? E cubro esse meu recheio com plástico em contato direto com o meu recheio, tá bom? Depois esse plástico ele vai sair limpinho, ele não vai sair grudado o recheio, tá bom? Então, vou fazer essa quantidade aqui do recheio de ninho. E aí, depois eu vou vir e vou fazer o brigadeiro. O brigadeiro eu vou mexer na mão, porque como é só uma camada, então, para fazer o brigadeiro, eu vou estar utilizando essa medida aqui, ó. 1 leite condensado, 2 cremes de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, porque é uma camada só para minha forma 25, então ela dá uma camada boa aí. Se vocês acharem que é pouco, vocês podem estar fazendo duas camadas, duas receitas, né? Isso mesmo. Aí você pode estar utilizando assim, como é uma camada só 2 para 2, ou pode estar fazendo assim também, tá? 2 para 3, tá? Eu sempre gosto de estar utilizando um creme de leite a mais nos meus recheios, tá, gente? Não é uma regra, não é obrigatório, mas eu gosto de fazer assim porque quebra um pouco o excesso do açúcar e dá uma rendida também boa aí no recheio, tá? Se eu fosse estar fazendo esse recheio, vamos supor, eu vou fazer duas camadas de recheio do mesmo sabor para minha forma 25 por 17. Então, eu vou fazer essa quantidade aqui, tá? Ó. Aí, no caso, eu utilizaria 2 leite condensado e 3 cremes de leite e 2 colheres de manteiga. E aí, eu colocaria uma xícara um pouco menos do que isso aqui, ó, de leite em pó, tá? Então, essa quantidade eu consigo dar duas camadas de recheio para o meu bolo na forma 25 por 17. Se eu fosse fazer um bolinho de 1 quilo, eu faria essa quantidade aqui. Para um bolinho de 1 quilo, duas camadas, tá bom? Um bolinho de 2 quilos, o retangular, eu consigo fazer também aqui, ó, 1 leite condensado para 2 cremes de leite. Mas, se você achar que fica muito fino, você pode estar fazendo essa medida aqui, tá? E aí, como eu falei, fica a seu critério. Ou você utiliza 3 creme de leite ou 2 também, fica 2 para 2, tá bom? Não tem problema nenhum, tá bom? Então, é isso, eu acho que deu para entender bem. Se eu for fazer o meu bolão na forma 36 por 26, que é a maior forma que eu tenho aqui, na minha cozinha, eu utilizo essa quantidade aqui. Me dá duas camadas de recheio de ninho tranquilamente, tá bom? Já o brigadeiro, eu prefiro fazer essa quantidade e mais uma separada, tá? Porque o brigadeiro, a gente sabe que ele rende um pouco menos, tá? Não sei o que acontece, mas ele rende um pouco menos, tá? Então, se eu fosse fazer um brigadeiro, duas camadas de recheio de brigadeiro, eu faria essa quantidade mais uma, tá? Se for só as duas camadas do recheio de ninho, então essa quantidade me dá duas camadas legal de recheio para o meu bolo na forma 36 por 26, que é o meu maior bolo que eu tenho aqui. Para a forma 30 por 22, que é o meu bolo de 4 quilos, eu faço essa medida aqui para duas camadas de recheio. Então, eu faço 3 leite condensado, 4 cremes de leite, tá bom? É brigadeiro. Aí, eu faço essa medida aqui, se for... Opa, já fiz bagunça ali. Se for de brigadeiro, tá bom, gente? Então, essa é a quantidade que eu costumo fazer, tá? Então, é isso aí. Vou colocar aqui meu leite condensado. Vou limpar aqui que eu já fiz uma meleca. E vou levar esse recheio para mexer. E aí, enquanto a panela mexe aqui, eu já vou pegar a outra panela para fazer à mão mesmo o recheio de brigadeiro, porque é rapidinho, é só uma medida, tá bom? Ó, gente, deixa eu mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda esse recheio. Olha que delícia. E aí, você pode rechear, fazer ele com uva, morango, nozes, tá bom? Abacaxi, bombons, tá? Oreo também dá pra fazer, com Nutella também, pra quem trabalha com Nutella, tá? Olha que coisa mais maravilhosa, gente, olha isso. Ó, caindo em blocos, fazendo um montinho, tá? Então, esse é o ponto aqui do meu recheio, tá bom? Olha esse lisinho que ele fica. E fica bem brilhoso, tá?
Ele é muito gostoso, é um recheio assim que dá vontade de comer de colherada, porque ele é muito gostoso mesmo, tá? O fato de colocar um creme de leite a mais também deixa ele, eu acho que deixa ele mais cremoso. Como eu falei pra vocês, dá aquela quebrada, né, no excesso do açúcar também, tá? Então, ele fica muito saboroso, muito gostoso mesmo, tá bom, gente? Então, é isso aí, ó. E aí, o que que eu vou fazer de quebra? Eu já vou fazer o recheio que eu vou utilizar amanhã também para essa massa que eu fiz, né? Falei pra vocês que eu tô assando a massa de amanhã, já tô assando hoje. Então, eu já vou fazer o recheio hoje também, tá bom? Que é o meu recheio de chocolate, tá? Aí, eu já vou mostrar pra vocês também como que eu preparo. Bom, gente, então agora eu vou estar preparando a minha medida de recheio de chocolate, tá bom? Então, eu já tô aqui com a minha panela, tá? Essa panela é bem grossa, bem pesadona, muito boa ela. Eu vou fazer uma medida apenas, tá? Então, eu vou estar utilizando um leite condensado, um creme de leite. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo picado, tá bom? Eu não estou encontrando ele mais em moedas, né? Que é mais fácil. Então, eu compro a barra grande e aí depois eu pico ela, tá? A marca que eu utilizo é essa aqui, tá, gente? Ó, do meio amargo. Eu gosto bastante dessa marca. Eu pago nessa barra R$ 30 e uns quebradinhos, tá? Ela tá bem carinha, subiu bem o preço dela. Então, eu gosto muito dessa marca aqui. Você pode estar utilizando também o blend ou o chocolate ao leite. Eu prefiro usar um chocolate meio amargo, tá? Porque ele dá um equilíbrio bem bacana no recheio, principalmente quando eu faço o recheio de choconinho, que é o caso aqui, que vai ser para um recheio de choconinho, que é uma camada de ninho e uma camada de chocolate, tá? Há quem chame de dois amores, há quem chame de Kinder Bueno. Aqui eu chamo de choconinho, tá? Então, os dois, gente, eles se complementam maravilhosamente bem. Então, tem o recheio de chocolate, que é doce, mas não tão doce, né? Tem um leve amarguinho. E tem aí o recheio de ninho juntinho. Gente, é simplesmente maravilhoso, tá? Ó. Aí eu tenho aqui também 50 gramas de manteiga sem sal. Tenho aqui 250 ml de leite integral. Tenho aqui 2 colheres de sopa de chocolate 50% e 2 colheres de sopa de farinha. E não fica gosto, nem cheiro, nem sabor de farinha, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Então, essa aqui eu preparo, gente, pro meu recheio de chocolate. Nesse recheio, você pode estar colocando bombons, tá? Que eu vendo ele também com bombom sonho de valsa picadinho no meio, tá bom? Ele sai bem também. E ele sai bem no puro também, né? No caso aqui, ele sai até mais com o choconinho, que é junto com o ninho e o chocolate, tá? Os dois recheios juntinhos da mesma camada, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na minha panela o meu leite condensado, tá bom? Vou despejar o meu leite condensado aqui na minha panela. Depois, eu vou adicionar os meus secos no meu leite condensado para diluir tudo muito bem, tá bom? E aí, só depois eu venho e acrescento o meu creme de leite, o meu leite, a minha manteiga e o meu chocolate picadinho, tá bom? Eu utilizo, como vocês viram aí, chocolate fracionado. Se vocês quiserem, pode estar utilizando chocolate nobre também, não tem problema, tá bom? Vai ficar ainda mais gostoso, ainda mais saboroso, tá bom, gente? Como aqui ele não vai entrar em contato direto com o paladar do cliente, então eu utilizo o fracionado mesmo. Se fosse o caso de fazer decorações, raspinhas, que é onde o cliente pega e leva direto à boca e come, né? Separadamente esse chocolate, então é legal você fazer com o chocolate nobre, tá bom? Se ele for entrar em contato direto com o paladar do cliente. Como aqui ele vai derreter, vai diluir e tudo mais, né? Então, não tem necessidade, mas caso vocês queiram, pode sim estar utilizando o nobre também, tá bom? Mas aqui eu uso fracionado e uso essa marca que pra mim é a melhor, fracionado é a melhor que tem, tá bom, gente? Então, é isso aí. Vou levar então pra panela, a hora que ele o mesmo esquema sempre dos recheios, tá bom? Misturando todo ao redor da minha panela, sempre raspando muito bem para que não fique grudado o recheio aqui, ó, porque senão ele vai começar a queimar esse recheio aqui, fritar, né? Como a gente fala, esse recheio aqui nas laterais. Então, vem sempre raspando nas laterais, raspando lá embaixo, fazendo esse movimento aqui no meio da panela, para que esse meu recheio não venha queimar, tá bom? E sempre mexendo. Como que eu sei que tá num ponto bom esse recheio aqui mexendo na mão? Eu vou pegar assim, ó, vou levantar minha espátula, ele vai começar a cair em montinho, igual vocês viram agora há pouco no recheio de ninho. Ele vai cair naquele mesmo montinho, tá bom, gente? É onde eu sei que o meu recheio já está bom.
Vou levar ele aqui para o meu refratário e cobrir com plastiquinho em contato direto, tá? Esse plastiquinho que eu utilizo, ele vem dessas bobinas, já inclusive já mostrei para vocês, tá bom? As bobinas que eu utilizo aqui. Essa aqui eu utilizo tanto para congelar porcionar as carnes do mês aqui, legumes, batatinha, quanto para fazer essa etapa de cobrir os meus recheios em contato direto, tá bom? É uma mão na roda. Então é isso aí, vou fazer esse recheio e daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho pra vocês aqui, tá bom? Ó, gente, ó, o recheio de chocolate, então aqui já chegou no ponto que eu quero, ó. Nossa, e o cheiro, Jesus amado, cheiro maravilhoso. Invade a casa, gente, cheirinho de chocolate é muito bom, ó. Fazendo um montinho, tá? Aí eu desligo e aí eu vou mexer até ele parar essa borbulha dele aqui, tá bom? Então, esse aqui é o nosso recheio maravilhoso de chocolate, tá? E ele dá ponto de bico, tá, gente? Ele dá ponto de bico também. Dá umas rosetas lindas, vocês não estão entendendo, não. Sabe aqueles bolos que você faz no acetato, sem o chantilly? Imagine um bolo daquele, todo trabalhado com uma roseta linda, gente, que ele fica brilhoso, tá? Depois que ele esfria, ele fica brilhoso também. Imagine fazer umas rosetas lindas num bolo daquele. Simplesmente maravilhoso, né? Ó. Então, está pronto aqui o recheio de chocolate, tá? As massas já vai sair do forno, eu vou mostrar pra vocês o resultado delas, claro, né? Ficaram lindas, tá bom, gente? Já vou mostrar pra vocês já também o resultado das massas, tá? E olha só, gente, a produção de hoje, tá? Lembrando que ainda faltou o bolinho na forma 15 por 15, que eu vou conseguir fazer a massa só mais tarde, porém os recheios já deixei pronto. Então, mostrei pra vocês a primeira etapa do recheio de ninho, e aí eu fiz mais uma medida de 3, tá? 3 creme de leite condensado para 4 creme de leite, porque aí eu já faço também pro bolinho de amanhã, tá? Que é o de choconinho, tá? Então, já deixei preparado também para esse bolo, já arremato de uma vez, tá? Então, aqui, ó, tem recheio de chocolate, aqui eu tenho recheio de brigadeiro, né, que eu falei pra vocês que eu ia mexer na mão, porque é só uma camada pra esse bolinho aqui, uma camada só, e a outra camada, que vai ser a de baixo, vai ser de ninho com bombom ouro branco, tá bom? Ó, e olha o resultado dessas massas que foram peneiradas. Sim, essas massas foi peneirada, tá, gente? Eu peneirei essa minha massa e aí sim, depois eu distribuí ela em duas formas, tá? E levei aí pra assar, ó. E ficou assim. E aqui a massa de 5 ovos, tá bom? Ó. Se eu fosse fazer apenas uma massa de chocolate na forma 25, eu utilizaria 6 ovos e não 5, tá? Então, na minha massa branca, eu utilizo 5 ovos. Na versão chocolate, eu utilizo 6 ovos, tá bom? Só para explicar para vocês aí. Então, eu sempre falo, a massa de chocolate, ela tem um rendimento menor do que a massa branca, tá, gente? Ó, então, ficou assim, ó. A produção aqui de hoje, agora é aguardar tudo esfriar, depois eu vim desenformando, lavando as minhas formas para estar começando a fazer a prensagem. Tá tudo quente, as massas estão quentes, os recheios estão todos quentes, né? Então, não tem muito o que fazer. Vou fazer uma pausa, agora já são 10h56, vai dar 11 horas, horário certinho, né? De começar a preparação do almoço aqui também. E é isso. E vou fazer um bolinho de fubá, porque hoje tem tarde da bênção na minha igreja. E eu quero ver se eu consigo ir hoje na tarde da bênção. Mesmo se eu, caso não dê pra eu ir, porque tem bolo que vai sair, a moça ficou de confirmar. Se ela confirmar o horário em 4 horas, vai ficar um pouquinho apertado pra eu ir, mas eu quero pelo menos fazer um bolinho de fubá, porque aí a pastora passa aqui rapidinho pra pegar o bolinho pra servir, porque a gente faz a tarde da bênção, mas a gente chama também de café com Deus, tá bom? Porque após a oração, após a nossa momento ali de comunhão com Deus, a gente toma um cafezinho da tarde com um bolo, um chazinho, cada irmã leva alguma coisa, é muito gostoso essa interação, sabe, gente? É muito bom mesmo. Então, vou fazer um bolinho de fubá, ou para me levar, se der para levar eu levo, se não der, ela passa aqui pelo menos para retirar, tá bom? Ó, então ficou assim. Olha que coisa mais... eu acho linda, gente. Eu acho linda massa assim, mais grandinha, sabe? Eu gosto bastante. Acho coisa mais linda. Então, ficou assim, ó. Ó, lembrando que vai estar na descrição. Eu vou deixar na descrição a quantidade da massa exatamente que eu usei aqui, tá? Pra dividir entre as formas, que é de 14 ovos, tá bom? Mas pra quem tá acompanhando o vídeo vai entender aqui como eu dividi a minha massa, tá? Tá ok? E vou deixar também ela aqui... Ai, tá quente.
Na massa branca, tá bom? Vou deixar aqui com 5 ovos, mas também vou deixar... Lisandra, vou fazer apenas uma assadeira na massa de chocolate. Então, vou deixar a medida aqui também de uma forma 25 por 17 na versão de chocolate, na branca e na de chocolate. Vou deixar também a proporção dos recheios que eu fiz aqui, mas lembrando aí, vocês acompanhando o vídeo, vocês sabem quanto que vocês vão estar utilizando lá nos seus bolos, tá bom? Então, é isso aí, eu vou deixar de chocolate, vou deixar de ninho, vou deixar também a do brigadeiro, tá bom? Então, é isso, ó. Coisa mais linda desse mundo, né, gente? Que Deus abençoe nosso dia. Bora lá fazer uma pausa, preparar o almoço, tá? O almoço pra Maluzita. E é isso aí, depois eu volto, mostro um pouquinho pra vocês aqui. Claro, né, com as massas desenformadas, vou mostrar por dentro também como que ficou. Ó, gente, eu já dei início aqui, ó, desenformar. Mas deixa eu mostrar pra vocês, antes que eu esqueça, por dentro, a massa como fica, ó. As camadas, tá? Eu corto na faca. Vocês podem estar usando aquele cortador nivelador, tá bom? Que eu cortei com a faca mesmo, ó. Tirei o topinho de cima, né, que eu falo pra vocês que eu sempre removo, né, esse topinho aqui de cima. Eu não gosto desse topinho, então eu removo, eu tiro ele bem superficialmente, tá? Dou aquela nivelada aqui na minha massa, removendo essa parte de cima, que fica mais durinha, mais pegajosinha aqui no meio, tá? E aí, depois com a faca, ó, essa aqui de pão, né, eu corto os meus discos, tá bom? De massa. Então, a branca ficou assim, ó. Ó, ela fica bem bonita, bem fofinha, maravilhosa. E essa aqui é massa de chocolate. Olha por dentro aqui, belezinha de massa, gente, ó. Tá? E olha só as camadas, que simplesmente maravilhosa, olha isso. Lindas, né, gente? Muito lindas, ó, cortada no olhômetro mesmo, ó. Então, ficou assim por dentro, tá? Ali também já preparei as minhas caldas, água, açúcar e Toddy, água, açúcar e mistura láctea para as minhas massas brancas, tá bom? Então, ficou assim, só queria mostrar pra vocês por dentro, vai que eu esqueço. Eu gosto que vocês vejam aí o resultado, tá bom? Gente, eu fiz as prensagens dos bolos, acabei nem mostrando, né? O horário ficou super apertado, eu fui lá na tarde da bênção, né, da minha igreja. Porém, ó, vou fazer então a massa, né, que eu falei pra vocês que ia ficar por último. Essa aqui é na massa branca, achei que era chocolate, mas é massa branca. E vou fazer uma que me entrou também um pouquinho antes de eu sair, entrou esse pedido aqui, tá bom? Na massa de chocolate, que é a minha forminha de caixinha de leite, tá? Que é 18 por 11 por 6, acho que é isso aí mesmo. Então, já separei aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo, meia colherzinha de fermento em pó para minha massa branca. Vou pegar aqui 1 xícara de leite e 2 unidades de ovos, tá bom? Aí, 1 xícara de açúcar também. Para essa minha massa aqui, ó, a mesma quantidade, tá? De ingredientes, 1,5 xícaras de farinha de trigo. Aí, eu coloquei aqui meia xícara de chocolate em pó, meia colherzinha de fermento em pó. E vou colocar aqui, gente, água, tá? E dentro dessa água eu vou estar adicionando 2 colheres de sopa de óleo, tá? E também vou colocar 1 xícara de açúcar. E aí, eu vou levar essas duas massas para assar no forninho, tá bom? Aí, eu asso as duas no forninho. Aí, para essa aqui, o recheio já está pronto, né? Como eu já sabia que eu iria ter que fazer, essa aqui vai ser de ninho com bombom ouro branco. Então, o recheio dessa aqui já está tudo ok, era só a massa mesmo que estava faltando. Porém, desse aqui, o recheio vai ser de brigadeiro, né? Se tivesse entrado um pouquinho mais cedo, eu já tinha feito, né? De manhã. Mas tá bom, graças a Deus por essa encomenda aqui de última hora. Então, para fazer o brigadeiro, eu vou estar fazendo com um leite condensado, 2 cremes de leite e vou colocar, gente, 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Aqui eu não adiciono a gordura não, porque eu já estou usando uma fonte a mais de gordura aqui, tá bom? Então, eu não vou colocar manteiga não. Se for 1 para 1, eu aconselhava colocar uma colherzinha de manteiga, né, que o pessoal utiliza. Como eu já utilizo aqui uma fonte a mais, né, de gordura, então, eu não vou colocar a manteiga, tá bom? Aqui, ó, o creme de leite ele tem 17%. Então, eu tô utilizando 2 caixinhas, né? Então, já é o suficiente para deixar esse brigadeiro cremoso e brilhoso também, tá? Então, aí, e essa quantidade aqui me dá 2 camadas ok para esse bolinho aqui. Pro bolinho também na forma 15 por 10, tá? Redondo, também dá tranquilamente aqui. E para esse formatinho aqui, que é de 15 por 15, tá? Que é onde eu vendo meu bolo de 1,5 kg, também dá essa quantidade aqui. Mas lembrando, gente, esse é o jeitinho que eu faço, tá? Se vocês acharem que tem que colocar mais, que precisa ser uma camada mais generosa, mais grossa, é só fazer a mais, tá bom? Não tem problema nenhum com isso. Aqui mesmo é só um modinho, o jeitinho que eu faço, né? Que eu gosto de estar passando para vocês. Mas lembrando, gente, na sua cozinha você faz de acordo com o que você gosta, o que você está habituado, o seu cliente está habituado aí com o seu trabalho.
tá bom? Aqui mesmo é só um ponto de partida, principalmente que tem bastante gente que acompanha aqui, que tá começando, tá no início, né? Então, dá pra fazer para testar um bolinho pequeno, dá pra fazer pra família aí pra testar, ver se vocês acham que fica legal essa quantidade de camada de recheio, se vocês acharem que não, dá pra fazer o dobro, tá bom? Então, é isso aí. Vou bater essa massa aqui rapidinho pra pôr as duas pra assar juntinhas, tá? Vou bater primeiro a branca, aí eu nem lavo o bolo da batedeira, em seguida eu já venho e já bato a minha massa de chocolate e levo as duas para assar no forninho, ligado apenas na grade de baixo a 150 graus, tá bom? Eu coloco normalmente 40 minutinhos. Caso eu veja, depois que o meu forninho apita, ele tiver molinho, no centro aqui tiver molinho, ainda, o que que eu faço? Eu volto mais 10 minutinhos lá no meu forninho e aí fica ok, tá bom? Eu prefiro colocar 40 e voltar caso necessário do que colocar mais e ele passar demais, tá bom? Então, eu faço assim. Então, é isso aí, bora lá. Vocês piscou e o bolo multiplicou aqui, gente. Eu tava terminando de bater a massa de chocolate quando entrou mais um pedido na massa branca, tá? Então, terminei a massa de chocolate, corri, lavei tudo e já bati a massa branca. Essa aqui é a massa branca na forma 15 por 10, tá bom? Usei a mesma medida desse aqui, tá? De farinha, fermento, leite, ovos, tá? Então, vou colocar as 3 pra assar no forninho agora. Amém, né? Graças a Deus. Como diria o Catiane, manda mais, Senhor. Glória a Deus. Bom, gente, finalizei, tá? Os 3 bolinhos que entraram agora no período da tarde. Na verdade, os 3 que entraram não, né, gente? Os 2, porque esse aqui já estava, né, encomendado. E aí, aqui tá os das formas 25 que eu acabei prensando. Esse aqui vai sair somente no domingo, porém, eu resolvi prensar ele já, que é o de choconinho, tá, gente? Aí, esse aqui de ninho com morango e esse aqui de brigadeiro e ninho com bombom. Agora já são 11 horas da noite e eu consegui terminar agora, né? Porque agora à tardezinha a Malu deu uma febre nela, ela ficou com febre, né? E aí começou a ficar mais chorona, mais enjoada, queria colo. Ainda bem que os recheios já estavam prontos, né? Tava só esfriando e as massas também, o forninho tinha acabado de desligar. Aí eu só preparei a janta, dei uma jantinha pra ela, dei banho, dei a medicação e aí deitei lá com ela até ela pegar no sono. Aí eu vim pra cá, já era 10h10 já da noite, pra terminar. Agora ficou uma bagunça ali na pia, mas eu vou limpar tudo, porque como amanhã tem bolo que sai logo de manhã, então já vou deixar tudo limpinho, né? Também nem conseguiria dormir com a bagunça que tá ali, misericórdia. Mas é isso, né, gente? Imprevistos acontecem, né? Mas tá bom. Graças a Deus, vou agilizar, já tô com muito sono também. Mas só vou ir deitar mesmo depois que eu terminar de organizar ali, limpar tudo certo e passar um paninho no chão, né? Porque sempre cai migalhas ou às vezes espirra um pouquinho da caldinha, né? O chão fica melado. E aí amanhã eu volto, gravo mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, gente. Sábado por aqui, ó. Já vou dar início à decoração do primeiro bolo que vai sair hoje, né? No sábado, que vai sair agora de manhã, tá? Ó. Então, é o bolo da massa branca que eu mostrei pra vocês ontem, tá? Forma 25 por 17, embalagem H70, tá? Com tampa. Ó, então a camada do brigadeiro, ela ficou assim, ó. Ó, tá vendo? 1 leite condensado, 2 cremes de leite e 3 colheres de chocolate em pó 50%. Então, ela ficou nessa espessura aí, ó, a camada do recheio, tá bom? Ó, e a camada de baixo é ninho com bombom ouro branco. Vou decorar aqui, ó, eu bati 1 xícara, tá, do chantilly Norcal. Eu bati 1 xícara e pinguei algumas gotinhas do corante verde, verde folha, tá bom? E aí, vai ser bem clarinho, porque vai ser um tema do Dinossauro Baby, tá? Então, vai ser um verdinho bem clarinho mesmo. E aí, no rodapé, depois eu vou estar fazendo o efeito de graminha. Uma graminha bem fininha, vou estar utilizando esse biquinho, que ele é bem pequenininho mesmo, a graminha dele, tá? Esse aqui é o biquinho da Wilton, 233, tá? Ó, 233. E aí, em cima, ó, nas laterais de cima, eu vou estar utilizando o bico da Wilton também, que é o bico 32, para fazer um efeitinho em cima, tá? E nas laterais, eu vou estar utilizando o bico 70, que
que é aquele biquinho folha que eu gosto de estar sempre utilizando por aqui, tá, ó. Então, é o biquinho 70, tá bom, gente, ó. Meu chantilly eu bati agora, eu não deixei ele ontem, né, porque já tava tarde, vocês viram aí. E aí, eu bati ele agora, tá? E aí, já hidratei ele, ó. E aí, eu vou hidratando com a mistura láctea. Caso eu precise hidratar mais, ele vai precisar, ó. Tá bem firminho, né? Eu gosto de bater ele mais firminho mesmo. E aí, eu vou hidratando ele aqui aos poucos com a mistura láctea. Depois, eu vou falar pra vocês se uma xícara foi suficiente pra esse bolo, pra essa decoração. Eu tenho mais um pouquinho de chantilly branco ali na geladeira, caso falte, eu vou colocar aqui e vou dar o tom da cor aqui pra tá utilizando, tá? Vamos ver se uma xícara é o suficiente para um bolo na forma 25 por 17, tá? Lembrando que sempre vai muito das cores que você vai utilizar, como aqui é uma única cor, é uma decoração simples na lateral, então pode ser que dê, tá? Pode ser que se faltar, pode ser que falte pouquinho, porque vai muito, não tem como falar assim um X pra vocês. Ah, o bolo é 25 por 17, vai X de chantilly, não dá, porque cada bolo tem a sua decoração, a sua tonalidade de cor, de repente é um bolo assim que vai várias cores, vários trabalhos de bico, então não dá pra falar, é algo assim bem particular, então não tem como falar pra vocês que em cada bolo qual a quantidade de chantilly você vai estar utilizando, porque de repente a sua decoração aí é um pouco mais elaborada, tem um pouco mais de trabalho de bico, bico 1M, bico 4B, enfim, tá? Então, aqui eu bati apenas uma xícara mesmo, tá? Na batedeira de mão. E aí, vamos ver, eu vou tá decorando e vamos ver se vai dar, se vai faltar, aí eu falo pra vocês. Ó, gente, então, ó, sobrou só esse pouquinho, ó, eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, e agora eu vou pegar mais um pouquinho aqui pra fazer o efeito da graminha no rodapé do meu bolo, tá? Mas se a decoração fosse essa, teria dado exatamente a quantia certa, tá bom? Ó, ficou assim então, gente, ó. Aí o efeito da graminha deu um tomzinho a mais, ó. E aí fiz em toda a lateral do bolo, tá? Bom, gente, voltei aqui, tá? Vou fazer agora, gente, um recheio de creme belga com pedaços de abacaxi, tá bom? Que me surgiu um pedido para amanhã no domingo, até então eu estava com apenas um pedido, tá? E aí surgiu um pedido de 1 quilinho de bolo para domingo, né? Para amanhã. Então, vou estar fazendo esse meu creme belga aqui. Então, vou estar utilizando aqui meia caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho um total de 228 gramas de abacaxi picado cozido, tá? Eu cozinho esse abacaxi, acho que já mostrei pra vocês algumas vezes aqui, né? Eu pico o abacaxi, esse aqui é o pérola, tá? E cozinho ele com açúcar, tá? E não coloco água, cozinho o abacaxi sem água, porque o próprio abacaxi ele já solta a água dele, tá? Pra estar fazendo o cozimento. Vou também estar utilizando 250 ml de leite integral e 2 colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena, tá bom? E no meu creme belga eu sempre adiciono uma gema, tá, gente? Não é obrigatório, mas eu aprendi já desde sempre fazer o creme belga com uma gema, tá? Por isso é que eu adiciono a minha gema. E não fica com gosto de ovo, com cheiro de ovo, nem nada, tá? A gema, ela vai entrar como um espessante, tá? Para deixar esse creme mais grossinho. E também vai deixar um tom de amarelinho bem de leve, tá? Então, ele não vai interferir no sabor, não, e muito menos no cheiro desse creme, tá bom? Mas, se você tiver um pouco de receio, não precisa adicionar a gema, tá? Eu estou fazendo aqui, como eu falei pra vocês, meia receita, tá bom? Aí, essa receita, ela comporta super bem um bolinho na forma 15 por 10, na forma 18 por 11, tá? E na forma 15 por 15, que é meu bolo de 1,5 kg, ele também comporta super bem essa quantidade de recheio aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o meu leite condensado, tá na minha panela. E aí, eu vou estourar a minha gema aqui dentro, ó. Vou tirar essa película, né, da gema. A minha rasgou. Ó, vou peneirar essa gema aqui no leite condensado, primeiramente. Ó, a película ficou ali, ó, na peneirinha, tá?
E agora eu venho e misturo muito bem, ó. Vou diluir essa minha gema aqui no meu leite condensado, antes de acrescentar os demais ingredientes, tá bom? Vou diluir muito bem essa gema aqui. Ó, e ele já dá um tom de amarelinho mais bonitinho, tá? E aí, agora sim, eu venho com o creme de leite. Vou misturar. Era pra eu ter colocado o amido antes do creme de leite, eu esqueci, mas tá bom. Vamos colocar agora, tá? 2 colheres, ó. Vou diluir esse amido aqui, tá bom? O meu abacaxi, ele vai entrar depois, tá, gente? Depois que eu desligar o meu fogo, depois que esse creme belga chegar no ponto que eu preciso, eu deixo ele ainda, vou mexendo, mexendo bem, até ele cozinhar aí por mais uns 2 minutinhos, após ele engrossar, levantar a fervura e tudo mais. Eu ainda vou misturar esse creme por mais 2 minutinhos com o fogo ainda ligado, tá? E aí sim, depois que eu desligar o meu fogo, aí eu venho e acrescento o meu abacaxi aqui no meu creme, tá? Com o fogo já desligado, tá bom? E aí depois eu coloco esse creme numa vasilha coberto com plástico em contato direto, tá bom, gente? Ó. Vou colocar o amido depois, ó, acabou ficando umas pelotinhas aqui. Vou mexer com o fouet pra ver se sai. Eu misturei com o fouet. Saiu bem as pelotinhas, tá? E agora eu coloco o meu leite. E aí, agora sim, eu vou levar ao fogo, tá bom, gente? Então, desligou a panela, adiciona o abacaxi, mistura bem pra ele soltar esse aroma aqui nesse nosso creme belga, tá? E aí, está pronto. Bom, gente, tava aqui preparando o chantilly, né, pra deixar batido já, pra depois eu só vir confeitando os bolinhos, separando a cor que é pra ser, qual bolo que é pra ser. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como eu faço essa etapa, tá bom? Então, o chantilly que eu utilizo é este aqui, tá? Da Norcal, ó. Maravilhoso de chantilly, super indico ele. Eu consigo ele aqui por R$15. Esse mês eu paguei, acho que 15... Acho que foi 15,49, uma coisa assim, tá? Em cada caixinha. Aí eu comprei uma caixa fechada, tá bom? Então, aqui na minha batedeira eu coloco 2,5 xícaras e vou batendo. Porque se eu colocar mais que isso, ele não bate muito bem, não fica muito legal. A consistência fica mole demais, tá? Eu não sei se é da minha batedeira, tá bom? Então, eu não consigo bater, tipo assim, 1 litro de chantilly de uma vez só que não. Então, eu prefiro bater de 2,5 xícaras por 2,5 xícaras até eu bater toda a quantidade que eu preciso para utilizar. Aí, gente, o que que eu faço? Eu vou colocando ele aqui nessa bacia, que é bem grandona, ó. Eu vou batendo e colocando aqui, batendo e colocando aqui. Depois eu cubro com um plástico em contato direto com esse meu chantilly. Vedo bem aqui, tá bom? Pra não ficar entrando ar nem nada, não suar, não fazer água aqui, tá bom? E aí eu levo pra geladeira. Conforme vai dando o horário dos pedidos, eu venho aqui nessa minha vasilha, pego a quantidade de chantilly que eu vou precisar e dou a coloração que eu vou precisar para o determinado bolo do cliente, tá bom? Então, isso facilita bastante. Além de meu chantilly já ficar nessa pausa de descansar, que eu gosto que ele fica lá descansando, isso já me adianta bastante, tá bom? Então, eu faço essa etapa, bato aqui, eu vou bater, ó, já bati, eu tinha 2,5 xícaras numa caixinha, tá? Que era o total que tinha na caixa ali aberta. Aí eu bati e coloquei aqui. Abri outra caixa e coloquei aqui também 2,5 xícaras. E vou bater toda essa caixa, porque tem bastante bolo, então vou bater toda essa caixa. Mais tarde, se faltar, eu bato o chantilly novamente. Mas por hora eu vou fazer essa quantidade de quase 1,5 caixa, tá, gente? Que eu vou bater e vou deixar ali na geladeira. Então, vai se aproximando o horário, eu venho aqui na minha bacia, pego uma panelinha, separo a quantidade que eu vou precisar para estar utilizando. Ah, mas ficou mole, saiu do ponto, é só bater com a batedeira de mão e dar o ponto que você estiver precisando. Ah, mas tá muito firme, é só pegar a mistura láctea e aí você vai hidratando o seu chantilly até ele ficar no ponto que você precisa,
tá bom? Mas essa etapa aqui, pra mim, adianta bastante, facilita bastante do que eu ter que toda hora ficar batendo, toda hora ficar pegando chantilly. Porque são vários bolos de vários tamanhos, com várias decorações diferentes. Então, eu bato numa remessa só e deixo ela ali na geladeira. E aí, eu vou utilizando conforme a demanda aqui, a saída dos bolos, tá bom? Faltou, aí eu vou lá e bato mais um pouquinho novamente para completar aquilo que eu precisar, tá bom? Então, eu tenho feito assim, tem me ajudado bastante. Outra dica que eu quero dar para vocês é a dica de uma comanda de pedido, tá, gente? Ó, então, essas comandas aqui é uma mão na roda, elas ajudam bastante você a manter a organização, tá? Aí da sua confeitaria. Gente, acabou de cair a energia. Oh my God, voltou. Ai, Deus. Eu compro, gente, essa comanda aqui na Shopee. Esse mês eu acho que eu paguei, acho que foi 12 e pouquinho, R$ 13. E vem 100 folhinhas, super compensa. Você manda a sua logo, manda os seus dados, aquilo que você quer colocar na sua comanda, tá bom? E eles fazem ela personalizada para você com o seu jeitinho, com a sua logo, com a sua cara, tá bom? E aí isso facilita para você manter os pedidos em ordem, ó, data de pedido, nome do cliente. Se quiser, pode colocar o número do telefone do cliente. Normalmente eu só coloco o número de telefone para quando a encomenda é para mais de 2 meses lá adiante, tá? Para não correr o risco. Data da retirada, data da entrega, os sabores de massa aqui é Red Velvet. Eu não trabalho com Red Velvet, mas ficou aqui, tá bom? Não incomoda em nada. Massa branca, né? No caso aqui, baunilha, massa de chocolate. Se é redondo, se é retangular, se tem topo, sim ou não, tá bom? Aqui embaixo eu coloco o número do celular, coloco o Instagram, tá? E aí, se é boleto, cartão, dinheiro, Pix, tá bom? Então, isso facilita bastante para manter a organização e, claro, não esquecer nenhum pedido aí, tá bom? Então, é isso aí, queria só falar mesmo para vocês da dica de chantilly. Então, por isso que muitas das vezes eu não consigo passar para vocês a quantidade de chantilly exata que eu utilizo para cada bolo, porque são vários bolos no mesmo dia. Então, eu faço esse esqueminha aqui, eu bato bastante chantilly, depois eu venho utilizando, tá bom? Então, é isso aí, gente. Bom, gente, vou decorar aqui o bolinho, segundo bolinho de hoje, tá bom? Ó, ninho com abacaxi, esse aqui que eu prensei ontem à noite, né? Um dos últimos bolos que eu prensei ontem à noite. Olha esse pedacinho de abacaxi, que delícia. E é isso aí, forma 15 por 10, tá bom? Disquinho de isopor de 23 centímetros de diâmetro e embalagem G50 alta, tá bom? Então, vou decorar e já já eu mostro pra vocês. Ó, a dica do chantilly, né? Peguei ali as cores que eu iria precisar e já tingi aqui com as cores. Não precisei hidratar, tá bom? Misturei, ele já ficou numa consistência maravilhosa, tá? Aí peguei um pouquinho do branco pra tá fazendo a pré-camada, pra aí sim depois eu vim aplicando as cores aqui do bolinho, tá? Então, eu tenho feito, estou comendo um biscoitinho aqui, gente, nem consegui almoçar hoje ainda. Então, eu vou fazendo desse jeito que eu falei pra vocês em relação ao chantilly, tá? E aí, vou separando e vou utilizando conforme a necessidade aí, tá bom? E ficou assim, gente. Olha que gracinha que ficou. Um mês. Acredito eu que seja das gêmeas, Sofia e Estela. Olha aí, ó. Aí, coloquei algumas perolinhas, né? Fiz um azul turquesa embaixo e o rosa em cima, tá? Ó, gente, vou pegar mais um bolinho, esse aqui, ó, 15 por 15, tá? Ó, ele ficou bem alto, né, por conta dos bombons, ó. Eu coloquei, gente, 3 bombons na camada de cima e 3 bombons na camada de baixo, tá bom?
Forma 15 por 15, massa branca, disco de isopor de 25 centímetros de diâmetro. A embalagem que eu vou utilizar para embalar esse meu bolinho é a 56 alta, tá bom? Bom, gente, mais um bolinho finalizado por aqui, tá bom? Fiz o rodapé, odiei essa cor marrom. Nossa, eu vou até mostrar pra vocês a marca, não gostei não. Esse aqui, ó, da Junco. Ai, não gostei não. Eu vou comprar outro. Eu vou deixar esse aqui mesmo só por um socorro, assim, mas misericórdia. Ó, então ficou assim, né? Com o tema de cowboy do Rafael. Ó. Bom dia, gente. Domingou por aqui, ó. Já vou pegar o bolinho de choconinho pra decorar, mas é claro, vou mostrar pra vocês antes. Olha que coisa linda que fica juntinho esse recheio, gente. Olha isso, que espetáculo. Fica maravilhoso, ó. Tá vendo? Forma 25 por 17, tá? Aquela massa que eu assei junto com vocês, né? Na sexta-feira, já pra aproveitar, né, o gás. Ó, então ela ficou assim. Ontem acabou que eu não consegui mostrar mais nada pra vocês. Ficou uma correria. A Malu dormiu, acordou chorando muito. E ficou um corre danado que, gente, vocês não tem noção. Aí hoje, vocês lembram que eu tinha só esse bolo, né? Pra domingo, porém, graças a Deus apareceu mais 3 encomendas, tá? 2 bolos de 1 quilo cada e um bolo de 2 quilos, tá bom? Então, ficaram em total de 4 bolos para domingo. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, né? Hoje é dia de eleição. E eu vou agora de manhã lá tentar pra votar, né? É o primeiro ano também eleitoral da Vicky, é a primeira vez que ela vai votar. Então, eu vou já tentar deixar pelo menos uns 2 bolos já decoradinhos. Esse aqui mesmo vai sair entre 9 e 9 e meia da manhã, então tem que voltar o mais rápido possível. Normalmente, a minha sessão é bem rapidinha, né? Mas, como esse ano eu vou passar aqui na escolinha da Vicky, que ela vota em outra escolinha, né? Separada. Aí, eu vou passar lá com ela, pra ela votar, e depois a gente vai pra escola onde eu voto. Ó, então, ficou assim, ó. Olha só, gente, ficou assim, ó. Então, eu utilizei o biquinho 70, né, nas laterais e o biquinho 22 pra fazer as rosetinhas e pra fazer o rodapé do bolo, tá bom? Embalagem H70 com a tampa, tá? Então, ficou assim, ó, rosinha. Ó. E é isso. Primeiro bolinho saindo. Gente, vou pegar o segundo bolinho, tá? Esse aqui que entrou ontem, tá? Esse pedido. Bolinho na forma retangular, né? 20 por 15 por 10 de altura. Ó, ninho com morango. Eu tô parecendo um moranguinho ali ainda, ó. Tá bom? A embalagem que eu estou utilizando é a G60 alta, tá? E o disco de isopor de 30 centímetros de diâmetro, ó. Então, ficou assim, ó. E bora decorar mais um bolinho. Prontinho, gente, mais um bolinho decorado, tá bom? Branco e roxinho, a pedido do cliente, escrito parabéns. A minha letra não é lá aquelas coisas, não. Mas é isso aí, ó. Usei também o mesmo biquinho, tá? Do bolo anterior. E bora pro próximo. Ó, gente, o próximo bolinho é na forma 15 por 10, tá bom? Que é a minha forminha aqui, ó. Massa de chocolate recheio de prestígio, olha que delícia. Disquinho de isopor de 23 centímetros de diâmetros. E a embalagem que eu vou estar utilizando, tá, pra embalar esse bolinho, é a embalagem G50 alta, tá? Com a tampa. Então, bora decorar. Prontinho, gente. Fiz um degradezinho aqui, ó. Fiz um laranja mais claro embaixo, um laranja um pouquinho mais escuro em cima. Então, bora pro último bolinho. O último bolinho do domingo, gente, ó, recheio de creme com abacaxi. Mostrei um pouquinho da etapa do creme com abacaxi pra vocês, né? Olha os pedacinhos de abacaxi. Olha que delícia, gente. Olha essa prensagem, coisa mais linda, ó, de pertinho pra vocês verem. Maravilhoso, né? Então, bora decorar. Prontinho, gente. O último bolinho finalizado. E aí, essas letras eu faço com recheio de ninho, tá? Já mostrei uma vez aqui no canal, mas eu pego um pouquinho do recheio de ninho e tinjo com um corante em gel preto, tá bom? E aí, com o biquinho Perlé de número 1, eu faço as escritas. Os coloridos eu utilizo aquelas canetas mesmo, tá? Que a gente compra. Inclusive, essa minha rosinha tá acabando.
tá? Mas eu gosto de utilizar eles mais para pintar do que para escrever, porque na escrita eles espalham, tá? Eles esparrama, não fica uma escrita legal. Então, a minha escrita eu faço com recheio de ninho tingido com um corante em gel preto, tá bom? Bom, gente, e bora lá votar, né? Fazer a nossa parte. Enfim, né? Dá um oi aí, Vicky, minha filha mais velha, Maluzinha, né? Todo mundo já conhece. E é isso, gente. Então, eu vou finalizar o vídeo com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Para quem chegou até o finalzinho do vídeo aqui comigo, mais uma vez, meu muito obrigada. Que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente, né? E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!